Fala galera do canal, como vai vocês? O vídeo de hoje é sobre prisão planetária, sobre os arcontes, sobre o que somos nós, de onde viemos, que é isso que a gente está aqui nesse planeta, por que a gente tem tanto problema, por que a gente não sabe quem são as hierarquias da luz, por que as coisas não acontecem tão bem como deveriam acontecer nesta dimensão, tá? A primeira coisa é entender que a maioria das coisas que a gente vai falar aqui hoje tá no livro Psofia. E quem fala isso é Jesus Cristo. O problema dessa dimensão está muito mais acima do que a gente pode imaginar. Quanto acima? Existem a terra dos homens. Jesus fala que 10 mil vezes mais luminoso que a terra dos homens é a região dos senhores do destino. Então a palavra destino nunca vai nunca vai ter uma conotação muito boa. Apesar deles serem 10 mil vezes mais luminosos que os homens, eles ainda estão um pouco corruptos em relação ao poder. 10 mil vezes mais luminoso que a região do destino. Isso a gente está falando em dimensões. Então você tem que ter uma visão um pouco do astral. Não uma visão assim, então é 10 mil vezes mais luminoso que a Terra. Não é o planeta Terra, é a dimensão da Terra, a Terra dos homens. Quando Jesus fala Terra dos homens, ele está falando do planeta Terra. Mas ele está falando da dimensão da Terra, de uma forma mais astral. 10 mil vezes mais luminoso que a região dos senhores do destino é as regiões dos 12 elos. Então a gente exponencia 10 mil vezes e depois multiplica 10 mil vezes de novo. Isso já dá 1 milhão ou 10 milhões. Isso vai dar 4, 8 zeros, 3, 6, 10 milhões de vezes mais luminoso que a Terra é a região dos 12 elos. Nessa região é que acontece o problema de Psofia. Então imagina, o Adamas e o irmão dele, que estavam lá afligindo Psofia, que é uma consciência que estava buscando se iluminar, buscando a luz, buscando subir para a região do 13º Éon, que é 10 mil vezes mais luminosa que a região dos 12 Éons, ou melhor, 10 milhões de vezes 10 mil vezes a luz que os humanos têm. Então você imagina o quanto somos formiguinhas em toda essa história do planeta Terra. Tudo isso foi o fato que aconteceu em Psofia, que o Adamas e o irmão dele estavam lá fazendo leão, que gera o Salmo 91, fazendo leão, tigre não, leão, dragão, bicho de 7 cabeças, serpente, do meio-dia, essas coisas tudo para afligir Psofia, para tirar a luz dela. E aí Jesus vai lá com Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e liberta Psofia. Então imagina, a luz dessa galera lá é basicamente 10 milhões de vezes mais luminosa que a luz da Terra. Então, se um terráqueo quer chegar no potencial de um Arcanjo Miguel, de um Arcanjo Rafael, ele tem que iluminar bastante. 10 milhões de vezes mais do que ele tem de luz. Mas o processo de iluminação, ele é exponenciado. Porque você vai exponenciando, sua luz vai exponenciando, você recebe mais, você dá mais, você recebe mais. Você começa com 2, aí você pega os 2 kg de luz que você tem, 2 reais de luz, e dá os 2 reais de luz. Aí você fica com 4 reais de luz. O vídeo hoje, ele é um pouco abstrato, tá? Então, você vai ter que viajar na maionese. Se você chegou aqui hoje, você vai ter que estar com a cabeça aberta. Porque quando a gente dirige, a gente fala coisas muito profundas, né, amor? Às vezes, quando eu tô dirigindo, vem umas ideias muito rápidas. Então, é bom gravar dirigindo por causa disso. E aí acontece essa história do Adamas lá na região dos 12 Éons, e Psofia, ela se eleva para o 13º Éon. O 13º Éon é 10 mil vezes mais luminoso que os 12 Éons. E aí já imagina, já dá o cubo, né? 10 mil ao cubo da luz da Terra. E depois 10 mil ao quadrado, 10 mil vezes mais luminoso que a região do 13º Éon é a região da direita. 10 mil vezes mais luminoso que a região da direita é a região da esquerda, ou a região do meio. Na verdade, é a região do meio e depois a região da direita. E depois disso a gente chega nas regiões da luz. As primeiras regiões que já são pura luz. A região do meio e a região da direita a gente já pode afirmar que seria como se fosse uma região de luz. E aí, nessas regiões 10 mil vezes mais luminosas que a região do meio, tem a região
dos tesouros da luz, que é onde o pessoal segura a luz, onde está lá o Melquisedeque, o receptor da luz, ele que confisca a luz, ele que entrega a luz, é como se fosse o banco de luz do universo. E aí 10.000 vezes mais luminoso que a região do tesouro da luz está o reino de Deus, basicamente. É lá que vive Jesus e seus... e sei lá, quem vive lá. Eu sei que Jesus está lá. Nessa seria a região onde que os discípulos iriam com ele, só que nem todos os discípulos chegam lá. Alguns discípulos, os apóstolos dele, acabam sabotando algum pouco da sua iluminação. Pelo que eu sei, apenas um. Jesus promete que todos iriam para lá, mas pelo que eu entendi, acho que só um conseguiu atingir esses reinos espirituais da luz. Então, imagina a sabotagem que é o planeta Terra, porque as pessoas ficam julgando político, com medo de Lula, com medo de não sei quem, quer botar na cadeia, e mal sabe, tá meio escuro agora, mas a gente vai pegar ele e vai ficar melhor, mal sabe que o problema está todo lá em cima. Então, quando a gente tenta organizar um planeta para ele se iluminar, a gente tem que iniciar pela limpeza dos espíritos, pela limpeza da antimatéria, pela limpeza das energias negativas que estão encrostadas na dimensão da Terra. E o que mais a gente pode saber sobre a gente? Jesus fala que nós, muitas dessas almas que a gente lê lá no Centro Espírita, que somos espíritos de Capela, exilados de Capela. Capela é um planeta, é uma constelação, é uma estrela, Capela, que a gente conhece e que lá tem vida. Lá existem habitantes, existem pessoas que vivem. Não, um gato aqui. Existem pessoas que vivem nesse planeta, vivem lá em Capela. E esses seres de Capela, eles foram, nós, almas de Capela, eles foram exilados. Eles não conseguiram atingir um grau de iluminação, que é o que está acontecendo na Terra agora. Tá pegando vai ter um planeta que vai ter os exilados da Terra. Então vão levar os espíritos que não conseguiram progredir aqui na Terra para esse planeta, por exemplo. Então a gente tem vários desses planetinhas que chegam num patamar de iluminação e aí eles jogam fora os espíritos que não funcionam e botam no outro planeta de macaco. Então, nós somos exilados de Capela. A maioria das almas que vivem aqui são exilados de Capela. Quando os exilados de Capela chegaram aqui, a Atlântida estava lá no seu mega potencial de tecnologia. Então, os espíritos de Atlantis já estavam no nível espiritual. E os espíritos de Atlantis iam dar um salto quântico. Eles iam mudar de dimensão. Eles estavam saindo da terceira ou da quarta, indo para a quinta dimensão, a dimensão do éter. Só que eles tinham bastante tecnologia, já tinha a chipagem do bem, por assim dizer. Existia uma tecnologia como se fosse a chipagem, mas tudo isso para o bem. Por exemplo, quando o pessoal estava em reuniões espirituais, eles conseguiam invocar a presença de Jesus Cristo. Então imagina, eles já tinham a capacidade de entrar em contato com Jesus Cristo, lá em Atlântida. Jesus Cristo era tipo assim, o presidente top master da galáxia e quando eles tinham problemas muito sérios, eles invocavam, que eles chamam de grande espírito, invocavam a presença do grande espírito, todo mundo louvando. Como é que invocam Jesus Cristo numa sala, numa reunião? Todo mundo começa a louvar, todo mundo começa a cantar, todo mundo começa a olhar para o alto e falar Deus, Jesus Cristo e tal, louvar, invocar a presença dele, e onde quer que ele esteja na galáxia, ele vai sentir essa emanação e ele sempre vem quando é uma coisa séria. Então, quando começou a vir os espíritos de Capela para a Terra, por causa da Atlântida, eles tiveram que afundar o planeta, porque os espíritos de Capela já tinham bastante conhecimento e eles iam utilizar esse conhecimento que não fosse para o amor, para o poder, provavelmente. Então volta para o século XXI, 2017. E aí Jesus fala que nossas almas não são só dos espíritos de Capela. Espíritos de Capela já é uma coisa aqui embaixo, já é uma organização aqui de planeta. O que tem lá em cima, nas dimensões espirituais? Nós somos resquícios de matéria de seres super antigos, por assim dizer. Mas é arcontes. O que são arcontes? São os seres que vivem nesses 12 éons e nas regiões dos senhores do destino. Os arcontes são os poderosos, são os deputados, os governantes, e aí tem lá o Adamas e o irmão dele, que eu esqueci o nome, que também é uma coisa com A. Esses dois aí, eles são como se fossem os dois irmãos que mandam em tudo. O grande Adamas, o grande não sei o quê. Eles seriam basicamente os presidentes de todos os arcontes. Os arcontes, eles meio que dizem que servem para a luz, que é uma organização para crescimento e evolução da galáxia.
Então tem essa coisa do karma, e o seu destino, eles fazem o seu destino. Se eles falam assim, você vai ter que morrer assim, você vai morrer assim. Se você vai ter que casar com não sei quem, você vai casar com não sei quem. Você vai viver 50 anos, você vai viver 80 anos. Então os seus destinos, eles fazem tudo que isso aqui pareça uma coisa organizada para que eles possam levar a energia dos humanos, pegar a energia espiritual, pegar a luz, pegar tudo que eles querem, estocar e ter poder. Basicamente é poder. Então, Jesus não explica muito bem a organização dos arcontes. Ele não fica falando que os arcontes são seres negativos, ele fala que os arcontes são arcontes. E aí, por exemplo, quando Jesus vem para cá, para essas dimensões, os arcontes ficam apavorados. Eles cagam no pau, porque Jesus brilha muito. E na veste de Jesus tem o nome de todos esses caras. Então Jesus sabe o nome de todo mundo, um por um. Sabe tudo que ele pensa, tudo que ele sente. Tem lá na veste dele todos os nomes, todos os endereços cósmicos. Se Jesus quiser fazer com que um desapareça qualquer dia, ele faz aparecer. É óbvio que ele não faz isso porque ele é por amor. Mas quando os arcontes veem que Jesus tem em sua veste todos os nomes deles, eles começam a aceitar que Jesus é o fodão. Só que a Damas e outros caras lá também quiseram bater de frente. É claro que Jesus, ele não teve problema nenhum de bater de frente com esses caras, porque Pisofia tem alguns embates assim espirituais. Ele só espera a ordem do Pai. Ele sempre fala, eu esperava o primeiro mistério, o último mistério me dá a ordem, me dá o poder para poder realizar essas intervenções, por exemplo, de tirar toda a luz de um ser, tirar todo o poder dele. Quando a ordem chega, ele tira o poder. Não é assim, foi um embate, uma batalha. Não. Chegou a ordem, eu tirei o basílico, tirei os 7 cabeças lá, tirei o leão, tirei a serpente, joguei tudo, pisei e acabou. E só pisei. E deixei Pisofia pisar também. Por isso que você pisará, no Salmo 91 tá lá, pisará, etc. Mas aí ele fala que as nossas almas... Eu sei que isso aqui está um pouco distante. Se você está pensando em casa, carro, apartamento, namorada, etc., você fala, para que eu quero saber tudo isso? Isso aqui é um papo mais esotérico, mais espiritual para as pessoas que já estão aqui no canal há mais tempo. O que eu preciso saber? Nós somos o quê? Nós somos lágrimas. Essas almas que vêm para cá são feitas de lágrimas, de suor, de resquícios de matéria dessas entidades, desses arcontes. É uma massa que eles pegam, mas tem um resto de luz nessas massas, entendeu? Tem um resquício de luz nessas massas. E tudo que é resquício de luz, né, a gente está falando de dimensões astrais. Então a gente está falando, tipo assim, lá no 13º éon, lá nos 12 éons, muito acima da Terra, muito antes do plano espiritual aqui da Terra, essas coisas assim, uma organização muito mais espiritual que a gente está falando aqui. Sofia é isso. Então, essas almas são feitas, nossas almas aqui, dessas dimensões, são feitas desses resquícios. Por isso que a gente tem muito desses prazeres. E quando essa alma é feita, ela é ancorada no que Jesus chama no espírito dissimulado, que seria basicamente o ego. Então a alma ela tem 3 partes. Ela tem o espírito dissimulado, que é o ego. Ela tem a alma, que é a parte que veio desses arcontes, a parte inteligente, consciente deles. E aí tem uma parte pura luz, que é uma parte injetada, colocada por Deus, por assim dizer, a centelha divina, que está em todos nós, mas ela fica recoberta por essa alma e recoberta também pelo ego. E é claro que a pura luz de todos os seres é uma fração pequena, não é 100% disso, é uma fração muito pequena, por isso que a tendência da pessoa para o ego é muito maior. Esse espírito simulado, ele vai trazer prazeres para a pessoa para que ela faça o máximo de pecados possíveis. Quanto mais pecados você fizer, matar, sequestrar, sei lá, tem infinitos pecados. Quanto mais pecados você fizer, mais você vai ter que pagar. Então, o jogo desses arcontes é basicamente isso. Eles nos colocam numa situação para a gente pecar, para que eles possam nos fazer pagar depois. Os arcontes tem 12, 13 arcontes principais e tem as suas legiões de subordinados. E tem milhões de arcontes. Tem o arconte do cara crocodilo, que é um reptiliano. Tem um arconte, o cara de tigre, que é um felino. Então também tem felino do mal, por assim dizer. Tem arconte do mal, assim, não é do mal, né? Eles têm as organizações dele, como eles fazem o universo. É claro que essa organização em cima do pecado, em cima da dor, não é a forma de se organizar as almas.
Então tem vários arcontes, tem arconte de crocodilo, e aí os principais são os dragões. Os que são dragão são os das trevas exteriores mesmos, onde o pessoal peca pesado, vai parar na boca do dragão. O dragão, ele come o próprio rabo, então o dragão, ele tipo, é da cabeça ao rabo, é uma parada meio bizarra, que eu não sei explicar. Ele engole a própria cauda. Isso são as dimensões astrais lá de baixo, que a gente está falando. Quem governa lá embaixo. E aí Jesus sabe o nome de todos eles. Ele fala, o nome desse é fulano de tal, o nome desse é fulano de tal. Esse fulano de tal aqui, ele fica responsável pelos pecados de assassino, por exemplo. Se você assassinou, você vai para resolver com o cara de crocodilo. Os reptilianos é que resolvem essas coisas de assassinato. E tem lá infinitos. E aí nós somos feitos dessas lágrimas, suores, dessas coisas. Só que a gente tem uma essência de luz. E é aí que entra você, quando você opta pela luz ou por pecar. Qual caminho você vai optar? Sempre que você opta por pecar, você vai ter que pagar essas contas quando você desencarnar. Quando você desencarna, você paga. A não ser que você receba um selo, ou melhor, que você receba um pacote de informação que te leve para os mistérios da luz. Se você receber os mistérios da luz, Jesus trouxe... imagina assim, Jesus como se fosse um baixa aqui. Sabe, Jesus é um super downloads. É um site assim de baixar aplicativos. Até então, não tinha um aplicativo chamado Luz. Só tinha aplicativos dos pecados. Você tem que pecar, e aí você peca, e você paga. Você fica nesse ciclo infinito de kármico e nunca sai na roda de Sansara, pagando os karmas, pagando karma. E fica, sei lá, 500 encarnações nesses ciclos e nunca sai. O que Jesus, vendo tudo lá de cima, falou, não, vamos descer lá para resolver. Isso a gente está falando muito acima de Atlântida, a gente está falando de reinos mais etéricos que Atlântida, que tudo isso aqui que é planeta. E aí, tanto é que eles falam, quando ele chega num momento, você tem que ir para a esfera. Eles chamam essas dimensões aqui de planeta de esfera, no Pisofia. Quando você tem que encarnar e falar, se você tem um karma que não foi pago, a Virgem de Luz, tudo isso tem, o pessoal da Luz também organiza, as Virgens de Luz, tem milhares de Virgens de Luz, cópias de Mãe Maria, tudo Mãe Maria para cá, Mãe Maria para lá, elas que acolhem muito dos pecados e falam assim, o cara pecou 10, matou 10, ela fala, eu sou uma virgem de luz, ela ama, fala assim, não, vem cá, vou te ajudar, encarna lá e vai sofrer umas porradinhas, vai nascer com um problema aqui, outro ali, e tá pago esses 10 que você matou. Essas virgens de luz são as que, tipo, as advogadas do céu. E aí o que acontece? A gente vai ter essas rodas de encarnações, de kármicas, que nunca se terminam. E aí Jesus vem para cá e fala, vamos acabar com essa festa dos arcontes. Já começa levando Pisofia lá para 13º Éon. Então Pisofia é basicamente, todos nós somos Pisofia, todos nós temos uma essência de Pisofia. Pisofia significa sabedoria. Então se você busca sabedoria, se você busca se iluminar pela sabedoria, você está vivenciando o arquétipo da Pisofia. Se você tem qualquer problema de ataques espirituais, basta que você invoque o Salmo 91, que é quando Pisofia tomou a maior porrada de todas para esses caras, e aí Jesus salva elas. Então, sempre que você está tomando uma porrada na vida, você também está tomando a mesma porrada que Pisofia tomou, e se você invoca o Salmo 91, você está entrando na frequência que Jesus vem com Rafael e Gabriel e te salva dessa porrada, e você sempre sai vitorioso, porque isso aconteceu. Então, isso acontece numa dimensão superior, então isso vai ter consequências, como Hermes Trismegisto falou, assim em cima, assim embaixo, vão ter consequências nas dimensões inferiores. Então isso vai acontecer ao longo de vários e vários milênios, porque quando acontece uma vez lá em cima, isso vai ter consequências nessas dimensões aqui de baixo. Por isso que a gente sempre tem que estar orando o Salmo 91, porque a gente vai estar sempre revivenciando esta batalha do Adamas, do grande Adamas, com Pisofia, lá o leão, o dragão, etc. Não tem nem dragão, é leão, serpente e o basílico de 7 cabeças. E na verdade Pisofia não aguenta a porrada do basílico de 7 cabeças. Só quem aguenta o basílico de 7 cabeças é Jesus. Então ela pisa em cima de todos, mas o basílico de 7 cabeças, Jesus fala assim, deixa esse aqui que esse aqui piso eu. E aí Jesus que pisa em cima do 7 cabeças, porque ele era um pouco mais forte. Então a gente tem o ego, a alma e a centelha divina, basicamente, o espírito simulado, a alma e o outro eu não lembro, espírito de luz, alguma coisa assim, Jesus fala. E aí Jesus vai entregando para os apóstolos lá no astral, não aqui na terra,
a capacidade de distribuir esses aplicativos para os humanos. Todo humano que absorve esse aplicativo é um mistério, na verdade, é os mistérios da luz, e você pode receber diferentes tipos de mistérios. Você pode receber o primeiro mistério, Jesus é o primeiro mistério. Você pode receber o segundo mistério, o terceiro mistério, não importa. Tudo isso são cargos para trabalhar no reino da luz, para poder entrar no reino da luz. É tipo um visto, você tem que ter um visto para entrar no reino da luz. Jesus veio entregar os vistos para todo mundo e carimbou o passaporte de todo mundo, falou: todo mundo pode entrar no céu agora. Mas para você receber esse visto, você tem que instalar os programas, aceitar esses mistérios, aceitar essas informações, absorver na sua consciência esses pacotes de informação. E o que são esses pacotes de informação? Bondade, compaixão, ajudar o próximo, humildade, um coração puro, sabe, respeito, eu não lembro, tem lá, Jesus fala, então, Jesus é o primeiro mistério, então ele entrega esses mistérios, esses programas de instalação para a gente poder acessar as dimensões da luz. O que acontece? Quando você recebe o mistério da luz, você tem que desinstalar tudo que está entrelaçado na matéria. Por isso que o maior problema para Jesus entregar esses mistérios para os seres humanos é eles soltarem o mundo. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de soltar. Porque para você conseguir instalar, para você entrelaçar quanticamente o seu eu, a sua alma, o seu ser, no reino da luz, você tem que estar desentrelaçado quanticamente com a matéria que está aqui na Terra. E tudo isso daqui é matéria que Jesus chama... É uma matéria negra, tem um nome, sei lá, tem um nome. É uma massa preta que forma esses planetas, tudo feito de lágrima, de arconte, tudo isso é essa massa perdida lá que eles iam jogar fora, tipo um lixo, aí jogam aqui nesse canto da galáxia, só que como eles são seres super conscientes, já estão 1 milhão de anos já na evolução, uma lágrima de um ser desse já cria 50 João e Maria, sabe? Cria uma população inteira. Então, uma população inteira é pressão, mas cria algumas pessoas. Se você pegar uma lágrima de um, não sei o que, saliva do outro, suor do outro, junta isso aí, formam uma alma para botar num ser, um espírito simulado, por assim dizer. Então, tudo isso está sob a supervisão também da luz. A luz deixa o pessoal fazer isso, tá? Só que de vez em quando eles vêm aqui resolver alguns pepinos. Fala, chega, fez coisa demais, agora não pode mais. Mas você vê que o livre-arbítrio é grande, dá para fazer muito. Então, quando chega Jesus com os mistérios da luz, quando ele vem para cá, ele entrega para todos os apóstolos, fala, vai distribuindo por aí, vai passando de cidade em cidade e vai instalando essas informações na consciência das pessoas no astral. Mas você vai fisicamente e tudo está acontecendo multidimensionalmente. Enquanto isso, lá no astral, o pessoal está lá transferindo informação, entregando os mistérios da luz para o máximo de pessoas possíveis. Por isso que Jesus foi o que foi. Não é porque ele falava parábolas bonitas, é porque ele trouxe os mistérios da luz, trouxe esses programas de instalação da luz para que a gente possa se livrar dessa prisão planetária, se livrar desse círculo de encarnações ininterruptas, desse padrão, dessa ilusão que foi organizada lá nos 12 elmos para baixo. Então, por isso que quando a gente fala solta o mundo, solta as coisas, a abnegação da matéria, não é porque a gente não gosta que vocês tenham prazeres, é para que a gente quer que vocês instalem os mistérios da luz, que vocês absorvam essas informações, que vocês tenham capacidade na consciência de vocês de colocar essas informações no campo de vocês, para que vocês possam ir para o reino da luz. O reino da luz é uma dimensão onde tem muitos seres, onde está cheio de anjo, onde está cheio de luz, onde todo mundo faz amor, onde todo mundo tem namorado, não tem traição, é tudo amor, tudo amorzinho, tudo alegria, ninguém trai o outro, ninguém atrapalha o outro, ninguém rouba o outro, ninguém passa o outro para trás, ninguém quer matar o outro, é tudo luz, tudo amor, todo mundo arquétipo, isso é a dimensão dos arquétipos, todo mundo perfeito, lá nas dimensões do reino da luz. E aí Jesus fala que esta dimensão aqui, esse buraco aqui, tem um final, vai ter um final, e ele é o início e o fim. Essa dimensão tomou existência por causa dele, e também é com ele que vai terminar. Então, tem um final. Se tem um final, quer dizer que tem pessoas que vão ficar aqui, basicamente, vai chegar um momento que isso aqui vai implodir totalmente, vai acabar essa loucura aqui. Por isso que ele fala buscar o reino de Deus dia e noite, para que
vocês consigam acessar essas dimensões, para que vocês cheguem no reino da luz, para que vocês possam merecer os reinos da luz. E também no livro 3 de Filosofia, ele traz alguns arquétipos. Ele está lá. O que são arquétipos? São consciências criadas por Deus para organizar o universo. Zeus, Afrodite, Hermes. Hermes é da sabedoria, Afrodite é do amor, Zeus é do poder. Diana, que é da justiça, basicamente, que ela resolve esses pepinos de guerra. O que acontece nessa galera no livro 3? Os arquétipos estão lá, eles chamam o universo inteiro lá, ele acabou de desencarnar, não sei se ele está encarnado ou desencarnado, sei lá se isso é no astral ou se ele ainda está no plano físico, mas as escrituras dizem que ele está lá com os apóstolos, e está muito bem detalhado. Eles falam, um apóstolo estava virando, olhando para o rio, o outro estava sentado, e Jesus levantou, pegou um vinho, pegou não sei o que, e falou: eu vim trazer o fogo, o sangue e o vinho, coisa assim, fogo, sangue e vinho. Então, basicamente, ele veio trazer um fogo crístico para purificar toda essa matéria escura nas dimensões superiores. E aí, ele fala que nesse momento ele vai resolver o problema dos arcontes. Tem alguns arcontes, alguns seres, que eles bancam personalidades, por assim dizer. Pega uma personalidade que se acha muito, sei lá. Vamos pegar, por exemplo, sem julgamentos, um Snoop Dogg. O Snoop Dogg é uma personalidade muito forte e ele trouxe milhões de almas ao uso das drogas. Com suas músicas de rap, todo mundo acha legal o Snoop Dogg. Então vamos supor assim, um Snoop Dogg, mas pega aí 50 encarnações sendo uma personalidade. Então, tipo, essas personalidades, elas são super sedutoras, todas essas entidades, e elas são sequestradoras de almas. Então elas sequestram 1 milhão de almas, um número mais ou menos assim, cada entidade, 5 milhões de almas. E nesse dia isso está lá no livro 3 de Filosofia, arruma-se Hermes, é uma coisa astrológica. Ele fala que Hermes vem por detrás do Sol, Cronos, que é o deus do tempo, vem do lado de frente. Há sabe, os planetas vão lá, os sistemas vão se arrumando, essas coisas que acontecem. O pessoal de astrologia sabe. Quando uma estrela está para cá, outra para cá, abre um portal de luz. Então, uma estrela veio para cá, outra para cá, arrumou os astros lá, pum! Encheu de luz na dimensão. O que aconteceu com todas essas almas? Viraram pó. Todas as almas que estavam sendo sequestradas por esses arcontes, que já tinham lá 1 milhão de almas, viraram pó, puro pó. Todo mundo destruído, todo mundo dissolvido. E quem são essas almas? São pessoas normais, são pessoas seduzidas para matar. Tem uma desses arcontes que é uma alma que ela só seduz sexualmente. Então todas as almas que são sequestradas por ela são seduzidas para ficarem em prisões sexuais, em ficar presas no padrão sexual. Então é uma coisa seríssima entender filosofia. E quando a gente entende, a gente trabalha de noite para receber os mistérios da luz. E esse que é o seu objetivo, receber os mistérios da luz. A gente vai entrar na garagem agora. Vamos ver se vai ficar muito escuro. Acho que vai ficar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, na sua timeline, no seu Facebook, no WhatsApp, no seu qualquer lugar, mensagem privada. Acho que esse é um dos vídeos mais profundos que a gente fez aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Que a gente vai gravar mais sobre isso. Comenta o que você achou. E é isso, agora aqui tá ficando tudo escuro porque a gente entrou na garagem. Forte abraço. Tchau.